Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. When was the last time that you prayed, God? Quando foi a última vez que você orou? Senhor, ensina-me a caminhar para a sua santificação. Deus fala inúmeras vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, com relação aos seus propósitos e a sua vontade para a nossa vida. E somente quando estamos amadurecendo que conseguimos nos mover na direção de sua vontade. A isso chamamos santificação, aquilo pelo qual nós nos tornamos menos e o poder de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus se tornam mais em nossa vida. Isso é santificação. Ela nos envolve para seguirmos os propósitos de Deus. A palavra santificação é derivada da palavra sagrado, tanto em hebraico quanto em grego. A palavra sagrado é um processo pelo qual nós crescemos, amadurecemos e nos submetemos cada vez mais à vontade de Deus. E eu repito, quando foi a última vez que você orou assim? Senhor, me ajude a fazer a sua vontade para a minha vida. Dê-me a sua revelação de forma que eu possa obedecer e fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E que nos coloquemos, por assim dizer, sobre o altar. E que nos tornemos, como Paulo diz em Romanos 12, um sacrifício vivo, de forma que possamos ser abundantemente agradáveis a Deus. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos começar esse capítulo e esta lição que, se Deus quiser, estará completa na semana que vem. Observe o que Paulo diz. Portanto, irmãos, essa frase começa com uma palavra, que está inclusive escrita em muitas Bíblias, que é finalmente. Mas, se olharmos com atenção, literalmente tem a ver com uma última coisa sobre a qual Paulo quer falar. Então, ele está começando esse capítulo 4, o penúltimo capítulo, e o que ele disse até esse momento nos preparou para o que está acontecendo, aquilo que resta. Geralmente, aquilo que resta é a coisa principal, a verdade básica que Paulo quer compartilhar numa epístola. Então ele diz: finalmente, portanto, irmãos, nós suplicamos a vós e nós. A palavra que vem a seguir é encorajamos, mas poderia também ser uma palavra mais forte. Em português seria exortamos, que significa dar grande encorajamento, colocar pressão em alguém para fazer. E preste atenção aqui, para fazer a coisa correta, se desviando das coisas do mundo, dos pensamentos do mundo e abraçando os propósitos de Deus. Finalmente, portanto, irmãos, nós suplicamos e exortamos a vocês. Como? No Senhor Jesus. Eu não acredito que seja por acaso que o termo que aparece aqui antes de Yeshua é a palavra Senhor. Precisamos crescer e amadurecer e reconhecer que Yeshua não é apenas meu Salvador. Sim, Ele é, mas também por Ele me ter salvo, eu o reconheço como Senhor acima de mim. Gostaria de ressaltar que, neste momento, não estamos falando sobre um outro termo, que muitas vezes as pessoas usam de forma incorreta. Nós já o mencionamos antes, recentemente, e o termo é senhorio. Muitas vezes as pessoas falam sobre a salvação do senhorio, usando o termo incorretamente. A salvação do senhorio está dizendo que, para ser salvo, você tem que demonstrar o seu senhorio em sua vida. Assim, a justiça é considerada com base nas obras. Uma salvação que acontece com base em ações. Não é sobre isso que estamos falando, de modo algum. Isso seria heresia. O que estamos falando é sobre reconhecer, compreender que Ele é o Senhor e devemos desejar obedecer a esse Senhor durante nossa vida. Isso é maturidade e está relacionada àquilo que devemos concentrar, que é a santificação, o que veremos no momento.
Continuando, ele diz, no meio do versículo 1, como vocês aprenderam de nós como se deve caminhar. Na verdade, eu não traduzi uma das palavras e o motivo é que é difícil fazer essa tradução para o português. A palavra que eu não traduzi é o artigo definido. E o que é o artigo definido? Simplesmente a palavra o ou a, tanto no singular quanto no plural. Pode ser que você não saiba, mas em grego há 24 formas diferentes para se dizer o, a, os, as. Isso nos mostra como seu uso pode ser bem específico. Neste caso, está se usando o, a, os, as, quando ele fala como vocês devem caminhar. E o verbo caminhar é um verbo de ação, que implica em comportamento e fala sobre estilo de vida. O mesmo termo caminhar é usado em hebraico para falar sobre a lei judaica, que expressa o que a palavra de Deus exige que uma pessoa faça para se tornar obediente. Ou seja, é realmente um estilo de vida. E ele diz aqui que a razão pela qual o artigo definido está aparecendo é porque ele está falando algo específico. Ele nos ensina dizendo, vocês aprenderam de nós como especificamente, de forma bem específica, como devem se comportar e viver. E qual é o objetivo dessa frase? Somente quando seguimos especialmente essa determinada forma de vida, esse estilo de vida, que vamos, e observe como esta frase termina, agradar a Deus. Resumindo, eu pergunto, você quer agradar a Deus? Se sim, só há uma maneira. Aqui está se falando sobre esse estilo de vida, que Paulo e os outros apóstolos já descreveram para eles. E veremos isso num momento, mas é somente obedecendo, se submetendo aos propósitos de Deus para a sua vida e não querendo que Deus faça o que você quer, não querendo que Deus abrace os sonhos que você tem para a sua vida. Mas, ao invés, você deve se sacrificar por todos esses desejos e por aquilo que você pensa que será sua vida. Perceba uma verdade bem simples. Ninguém tropeça sobre a vontade de Deus. Ninguém nunca disse, Senhor, isso é aquilo em que acredito que seja o meu propósito neste planeta, o motivo de ter sido criado. Deixe-me te contar o que é. E depois de conversarmos sobre isso, Deus diz, você está certo. É exatamente esse o meu plano para a sua vida. Isso nunca acontece. Por quê? A verdade de Deus somente vem para a humanidade por meio de revelação. Então ninguém tropeça nos planos de Deus para a nossa vida. Ninguém diz, é isso que esperei durante toda a minha vida, esse é o meu momento e Deus vai me apoiar. Isso é heresia, é falso. Você pode até se sentir bem, pode ser agradável aos ouvidos, pode ser bom para o corpo, mas não é saudável biblicamente. Então, o seu plano nunca é o plano de Deus. E o plano de Deus você nunca conhecerá até que Ele te revele. E já falamos sobre isso antes. O único modo que Ele vai revelar a você o plano dele para a sua vida é quando você começar a obedecer à sua revelação geral. E o que eu quero dizer com isso? Os teólogos falam sobre a revelação geral e a revelação especial. E o que é a revelação geral? São as instruções que encontramos escritas nas palavras de Deus. Então, quando eu me submeto a essas orientações, aquilo que Deus me manda fazer, quando eu obedeço à sua palavra, essa obediência vai fazer com que surja uma revelação especial. Ou seja, Deus vai começar a me tocar e a me mexer para onde Ele quer que eu esteja. Ele vai revelar a mim coisas pessoais que preciso saber, talvez com quem eu deva me casar, onde eu devo morar, o que devo fazer com minha vida. Todas essas coisas pessoais que nós não encontramos na Escritura, como essa pessoa deve se casar com aquela, deve morar nessa cidade, aceitar esse emprego. Nenhuma dessas coisas encontramos lá, pois elas vêm de uma revelação especial, quando Deus te guia. Essa é a pessoa que Ele preparou para você. Esse é o lugar onde Ele quer que você esteja. Este é o chamado que Ele está te fazendo. Tudo isso vem quando se obedece à verdade bíblica. Por meio dessa obediência, Deus nos dá essa orientação, essa direção pessoal para a nossa vida.
Então ele diz: vocês sabem que aprenderam de nós como. A palavra que vem em seguida é especificamente. Então, como especificamente é necessário. Observe bem, como é necessário que você se comporte, que você caminhe neste mundo. Como? E ele continua, para agradar a Deus. E qual é a vantagem disso? Deus é tão bom. E ele diz, por meio de Paulo, eu revelo a vocês, a essa congregação, como vocês devem, de forma bem específica, se comportar para que vocês possam me agradar. Ou seja, que agradem a Deus. E qual a consequência de se viver assim? Ele diz, continue a ler no final do versículo 1. Para quê? Ou seja, não há outra forma. Para que vocês transbordem, que todos vocês, pois isso é para os crentes, cresçam nisso cada vez mais. A palavra transbordar fala sobre abundância, fala sobre aquilo que vai além de nossas expectativas, além daquilo que possamos imaginar. Hoje, eu estava falando com alguém ao telefone e, quando digo hoje, me refiro a esse dia de gravação. E essa pessoa entendeu isso corretamente. Ela dizia, quando eu obedeço a Deus, Ele ordena minha vida se torna ativa. Eu vejo Deus me tocando e Ele é um bom Deus. Ele é um Deus que organiza as coisas de forma a trazer alegria. Eu sei. Ela disse que Deus está presente e ativo em minha vida. Isso lhe dá alegria, lhe dá paz. Isso porque ela tem essa abundância. Então é sobre isso que Paulo está falando. Vamos para o versículo 2, onde está escrito, pois vocês conhecem certas instruções que lhes demos. Como? Pela autoridade do Senhor Jesus. Porque isso é importante quando ele diz, pela autoridade do Senhor Jesus. Ele está nos dizendo algo aqui que não é novidade. Somente quando eu me comporto, e embora não sejamos salvos pelo nosso comportamento, o comportamento é importante para Deus. E comportarmos de forma correta, de forma a agradarmos a Deus, nos traz grandes vantagens. Observe o que ele diz, onde ele fala, vocês conhecem certas instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. E quando nós nos submetemos a essas instruções, elas vão fazer com que haja uma ação divina, o seu poder, a unção do Espírito, a revelação de que precisamos para tomarmos decisões sábias, para termos um discernimento piedoso, de forma que possamos ver as coisas de forma correta. E tudo isso vem somente quando você demonstrar que Ele é o Senhor da sua vida. Ele é chamado de Senhor muito frequentemente no Novo Testamento, não é mesmo? Mas vou te dizer uma coisa. Quando eu falo sobre segui-lo como Senhor, reconhecê-lo como Senhor, você não consegue imaginar a quantidade de e-mails negativos que eu recebo com relação a isso. E todos eles trazem a mesma fala. Você está nos ensinando que a salvação vem pelas obras. Eu nunca ensinei que a salvação vem pelas obras. É pela graça, pois é um presente gratuito. O Messias faz tudo. Ele faz tudo perfeitamente e suficientemente de forma que tenhamos a salvação eterna. Não depende de nada do que nós façamos. Nós simplesmente recebemos isso e esse receber não faz parte da obra da salvação. É um presente que acessamos pela fé, não pelas obras. Mas a partir do momento que formos salvos, seremos chamados, e nunca vou me afastar disso que é claramente ensinado na Escritura. Após sermos salvos, somos chamados a demonstrar que Ele é o Senhor da minha vida, que quer dizer que Ele é a minha autoridade. Eu faço aquilo que Ele me manda fazer. Ao agir assim, você verá que algumas vezes caminhará sozinho e verá as coisas de forma diferente. Veja, aqui está uma das grandes bênçãos quando você diz, Ele é o Senhor, Ele é minha autoridade. Eu tomo decisões que são agradáveis a Ele e também estão alinhadas com a sua vontade. Você nunca tem que se preocupar sobre decisões difíceis. Por quê? Porque elas já foram tomadas. Deus mostra a você claramente a sua fé, baseado na revelação da sua palavra, sobre o que é certo e o que é errado. Somos chamados a executar a justiça. Estamos sempre do lado da justiça. Houve uma pessoa que disse existir uma tensão entre graça e verdade. Não há nenhuma tensão entre graça e verdade. Ela não existe. A graça me leva a viver de acordo com a verdade.
E quando o Messias levava a sua mensagem, ele falava sobre a homossexualidade. Ele está confuso com isso, pois ele diz que nós queremos ser amáveis para com os homossexuais. Eu também quero, considerando a verdade que esse estilo de vida é errado. Esse estilo de vida não será uma bênção para eles, pois não é a maneira correta, não é o que Deus fala sobre aquele modo específico que é necessário termos para viver. Eu não fico me debatendo com o que dizer, pois Deus já revelou sobre isso. Assim, a graça nunca compromete a verdade. A graça nunca, de maneira alguma, diminui alguém por defender a verdade. Eu sei o que é a verdade. Por quê? Porque eu posso ler. A palavra de Deus me diz a verdade. Então, quando eu vejo o que Deus diz sobre esse comportamento, eu sei que é errado. Não é o melhor de Deus para essa pessoa. Deus não vai abençoar essa pessoa que também não conhecerá a paz e a alegria. Ela está sendo enganada. Portanto, a graça me leva a falar a verdade. A graça nunca está em conflito com a verdade. E este é um problema para muitos do cristianismo moderno, pois eles se sentem confusos com a graça. Eles pensam que a graça sempre significa ser humanamente gentil, sem nunca ofender. Na verdade, a cruz é o meio da graça. E Paulo fala como a cruz foi ofensiva para as pessoas. Por esse motivo, precisamos entender tudo isso corretamente. E é tão triste que as pessoas discutem sobre isso, que ficam cegas também com relação ao que se trata sobre a verdadeira graça bíblica. Olhe no versículo 3. Agora chegamos ao centro daquilo que Paulo vai abordar neste capítulo 4. No versículo 3, ele diz: pois esta é a vontade de Deus. Isso deixa bem claro que esta é a vontade de Deus. E qual é? A sua santificação. Novamente, se você pesquisar sobre essa palavra, verá que ela fala de um processo. Mas a palavra fundamental, e eu disse isso alguns minutos atrás, a palavra fundamental é sagrado, santidade. Então é um processo onde eu demonstro a santidade. E como já disse inúmeras vezes, a santidade está sempre ligada aos propósitos de Deus. E a graça me dá duas coisas. A graça me dá a compreensão do que é a vontade de Deus e me capacita a realizá-la. Você então me diz que a graça salva. Sim, ela salva. Mas estamos falando com crentes aqui. Então, não precisamos sempre enfatizar aos crentes. Vocês são salvos pela graça. É verdade, nós somos. Mas precisamos perceber que para os crentes, para quem Paulo está se dirigindo, a graça vai promover a obediência aos propósitos de Deus para que nós possamos nos submeter à verdade de Deus. A graça nos ensina a negar a nós mesmos, ou seja, aos nossos desejos, negar aos desejos da carne para que possamos dizer sim aos mandamentos de Deus. Deixe-me te falar uma coisa se você faz parte de uma igreja e está sob a liderança de alguém que fala sobre ser submisso aos mandamentos de Deus. Não estamos falando sobre a observância da Torá de acordo com o que Moisés escreveu. Por quê? Sabemos que não existe um templo. Veja, a Páscoa está se aproximando. E sabemos que é impossível guardar a Páscoa. E se é impossível guardar a Páscoa, é impossível guardar o Shabá e todas as outras festas. De fato, quando olhamos para a lei de Moisés, existem mais de 250, alguns dizem até mais de 300 mandamentos, quase a metade dos mandamentos, que são impossíveis de serem guardados nos dias de hoje. E o que isso nos diz? Nós caminhamos no Espírito, e nós cumprimos o Espírito, a intenção dessa lei. E ao fazer isso, nós cumprimos a justiça da lei, não de acordo com a letra da lei, é impossível, mas de acordo com o objetivo, o propósito da lei, pois o Espírito de Deus nos capacita. E isso não é legalismo. E o que é? Isso é fidelidade. É obedecer à lei de Deus e aplicar a verdade de Deus, as suas instruções em nossa vida. Isso é uma boa coisa. E muitas pessoas pensam que isso é contra a fé daquilo que o Messias ensinou. Que triste mesmo.
Olhe de novo no versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus. E qual é? A sua santificação. Agora, o que é santificação? Eu já disse, a santificação é caminhar, viver, se comportar de acordo com os propósitos de Deus, com as orientações de Deus. Mas veja o que ele diz ao final do versículo 3. Para vocês se absterem do mal. A palavra usada aqui geralmente fala sobre imoralidade sexual. E vamos ver que esse é, de fato, o contexto do que ele vai dizer depois. Então, abster-se significa não acolha isso em sua vida. Não receba essas coisas em sua vida. Abstenha-se disso. Isso significa dizer não. Essas coisas são erradas. Santificação sempre implica em se rejeitar aquilo que não está de acordo com os mandamentos de Deus, com as orientações de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Voltando à mensagem que essa pessoa deu sobre o conflito entre a graça e a verdade. Não há conflito. Já disse isso antes. É fácil dizer para nos abstermos da imoralidade sexual. Mas será que é difícil para as pessoas fazerem isso? Claro que sim. As pessoas lutam nessa área de diversas maneiras. Elas têm dificuldades com a forma adequada de atender às suas necessidades, com a forma adequada que Deus nos criou para sermos e termos esse aspecto em nossa vida. Nós temos que nos submeter à estrutura de Deus para que isso aconteça, como também ao tempo de Deus, ao modo de Deus, para que seja cumprido em santidade, em justiça, em pureza, de forma que Deus seja glorificado. Não desvirtue isso. Veja, não há nada confuso, de jeito nenhum. A graça não traz confusão a ponto de você querer dizer: o que preciso dizer para aquela pessoa? Está muito claro, não está? Ele diz, para se absterem da imoralidade sexual. Agora olhe no versículo 4. Por que nós traduzimos aquela palavra por imoralidade sexual? É porque diz aqui que cada um conheça o seu próprio vaso, que quer dizer o seu próprio corpo. E alguns dizem possuir, que é uma palavra que significa governar. Essa é uma palavra que fala sobre se governar de forma adequada. Como? Em santidade, em santificação e em honra. Aqui entendemos que essas duas palavras, e de novo o termo santificação, que se origina santidade. Entendemos que nós aprendemos a controlar nossos corpos de uma maneira que fala de acordo com os parâmetros dos mandamentos de Deus. Os seus mandamentos me dizem o que é aceitável nessa área em minha vida e o que não é aceitável. E está muito claro. Somente é permitido esse comportamento entre um homem e uma mulher que entram em um casamento por aliança. É um ato muito exclusivo. E é ainda muito mais exclusivo dentro de um casamento por aliança. Quando a igreja se confunde nessa questão, que tristeza! E não é apenas triste. Perdão, mas é também revoltante aceitar isso, o que simplesmente mostra a influência do inimigo. E estou falando do demônio, sua influência em muito do que o mundo olha e diz que é cristianismo. Paramos por aqui, mas você pode ir de igreja em igreja das mais diferentes denominações e verá que elas abraçaram esse estilo de vida alternativo. Isso é trágico, é uma abominação para Deus. Precisamos afirmar isso. Não podemos ficar intimidados com o que dizer com relação a esse assunto. Precisamos ser corajosos e defender a verdade de Deus. Eu vou te dizer que, assim que você tomar a decisão e disser, meus pensamentos vão ter a Escritura como base, eu quero fazer aquilo que for agradável a Deus. Assim que tomar essa decisão, fica muito mais fácil responder às perguntas e questões que chegam até você, pois você teve essa revelação, você sabe o que diz a Escritura. Você toma a decisão baseada na verdade de Deus e não permite que o inimigo te influencie. Isso é uma propaganda humana.
aquilo que é apresentado pela mídia. E, infelizmente, cada vez mais e mais, aquelas que são chamadas de pessoas religiosas estão abraçando esse conceito. Que não deixemos que isso nos influencie. Por causa de quê? O que ele disse aqui? Que cada um de vocês precise conhecer seu próprio vaso, ou seja, seu próprio corpo, como governá-lo para santificação, santidade e honra. Veja um ponto importante aqui. Quando eu sei como governar meu comportamento, meu corpo, o que faço com ele, da maneira como é descrito, de acordo com a definição, a estrutura do que Deus diz que é sagrado. Então, qual é a consequência disso? Eu honro a Deus. Meu corpo se torna um instrumento para honrar a Deus. E seu corpo vai honrar alguém. Ou ele vai honrar ao Deus de Israel e seu Filho, o Messias Yeshua, na unção do Espírito Santo, do próprio Espírito de Deus, ou você irá se comportar não em santidade, mas em profanação, sendo enganado, e você estará honrando ao inimigo e não a Deus. Infelizmente, há muitas pessoas que seguram essa Bíblia, embora muitos nem mais a segurem, pois agora ela aparece em uma tela, de onde surge também uma tradução que é tão distante daquilo que diz o texto real, e permitem também a influência da sociedade e da cultura para impactar a tradução que é utilizada. E isso é vergonhoso. Assim, pessoas estão sendo enganadas, e eu acho que muitas delas sabem disso, mas estão muito mais preocupadas em agradar aos homens do que em honrar a Deus. Observe agora o que está escrito na última parte do estudo. Olhe no versículo 5. Supostamente, devemos saber como possuir nosso próprio corpo em santidade, pois ele traz honra a Deus. Em seguida está escrito, não com a paixão de desejos, como também as nações. O termo as nações geralmente é traduzido por gentios. Como devemos entender isso? Quando ele fala sobre gentios, ele está falando não tanto sobre judeus e não judeus, mas sobre aqueles que não têm nenhuma relação de aliança com Deus. Esse é o problema. Até que você esteja em aliança com Deus, você não terá os recursos, a revelação, o poder, a unção. Você não será capaz de discernir a verdade até que você entre nessa aliança. Por quê? Porque essa nova aliança motiva a uma mudança. Ela te faz ser uma nova criatura. Então, olhe no versículo 5, onde ele diz, não com a paixão de desejos, como também os gentios. Aqueles que não têm aliança, que não conhecem a Deus. Eles não conhecem a Deus. E aqui está a mensagem. Preste bastante atenção aqui. A palavra usada para conhecer a Deus implica numa experiência, e não num mero conhecimento, mas numa experiência. Você não consegue conhecer a Deus, você não consegue experimentar Deus e todos os seus benefícios, ou qualquer um deles, até que você esteja em aliança com Ele. Então, se você não fizer parte dessa nova aliança, você não poderá conhecer a Deus. Você pode até saber que existe um Deus, mas você não vai conseguir experimentar Deus. Você não vai se beneficiar das provisões de Deus em sua vida, porque o primeiro passo é entrar nessa relação de nova aliança. E como se faz isso? Somente de uma maneira, que é por meio do Evangelho. Siga agora para o versículo 6. Estes não conhecem a Deus e, portanto, por causa disso, eles vivem de forma inapropriada. Então ele está nos avisando, ele está falando aos crentes e diz, com relação ao nosso estilo de vida, ele está falando sobre isso e diz, não em inquietude e se aproveitando da situação de seu irmão. Vou parar por um momento para refletir sobre algo. Paulo está fazendo uma coisa. Ele está trazendo um contexto da Torá para essa parte. Por que eu digo contexto da Torá? Bem, quero me referir agora ao versículo 9, onde começaremos na semana que vem. Observe o que Paulo diz. Ele fala sobre o amor fraterno. Agora, existe um mandamento que fala para amar ao seu próximo e amar uns aos outros? Sim, existe.
Via hafta lare aha kamoha. O Messias ensinou: ame a seu próximo como a si mesmo. Esse que é o grande segundo mandamento, semelhante ao primeiro. Por quê? Porque ele está relacionado ao amor. O que ele está dizendo é isso. Quando você caminhar em sua santificação, quando você estiver vivendo uma vida santa, você não vai se aproveitar daquilo que for chamado a fazer. O que quero dizer é sobre a sua obrigação para com seu irmão. Qual é a minha obrigação para com meu irmão? Amá-lo, ensiná-lo, abençoá-lo, ser uma influência em sua vida que agrade a Deus. Eu já mencionei o versículo 9, sobre o amor fraterno. Vamos olhar de novo no nosso versículo, o versículo 6, onde Paulo diz: não baseado na iniquidade e não se aproveitando. Depois temos uma palavra aqui. Pode ser traduzida por a situação de seu irmão. Mas a palavra usada para situação ou questão, não sei como ela foi traduzida em sua Bíblia, pouco tempo atrás estava falando num outro país, quando compartilhei essa mesma passagem e vi que lá eles nem mesmo tinham uma tradução para essa palavra. Não havia nenhuma outra palavra que ficasse em seu lugar. Era simplesmente ignorada. Mas afinal, que palavra é essa? É a palavra grega pragma. E por que ela é importante? Quando nós olhamos para ela, vemos que está escrito assim, pragma, mas ela foi derivada para a forma pragmati, que significa pragmático. E o que significa pragmático? Pragmático é algo útil. Também é o elemento principal que se baseia em se estudar algo exaustivamente, tendo a informação para se tomar uma decisão pragmática. O que ele está dizendo é que quando você compreender a santificação, o que é essencial para a santificação, em primeiro lugar, sim, para estar nesse processo de santificação, primeiro você tem que ser salvo, como também sempre que você quiser ouvir isso. A santificação não começa na vida de alguém até que primeiro essa pessoa seja salva. Então, somos salvos pela graça de Deus, por meio da mensagem do Evangelho, não por obras, a menos que alguém se vanglorie. Mas ela é um presente gratuito, é por meio da graça de Deus, pelo que o Messias realizou na cruz em nosso nome, para nos salvar, para pagar pelos pecados que a humanidade tem. Quando eu recebo a salvação? Pela fé, não pelas obras. Essa salvação vai apresentar uma conclusão. Haverá um resultado dessa experiência de salvação. E qual é? Todos nós conhecemos a passagem que diz: trabalhe sua salvação com temor e tremor. Isso não significa que nós temos uma função ao trabalhar pela nossa salvação. O que diz é que, com temor e tremor, a salvação precisa trabalhar algo. E você é o responsável. Sozinho? Não. O Espírito Santo tem um papel principal. Mas até que eu me submeta às questões pragmáticas, aos pontos fundamentais, às questões que trazem a unção, o poder, os recursos do Espírito Santo, ao invés de anular o Espírito Santo, eu preciso me submeter a ele. O conhecimento de Paulo nos mostra toda a Torá em uma única declaração. E ele diz isso em Gálatas. E qual é toda a Torá em uma única declaração? Ame seu próximo como a si mesmo. Então, à medida que eu compreendo com base em todos os mandamentos, como eu devo amar o meu próximo? Em primeiro lugar, até que eu ame a Deus com todo o meu coração, minha alma, meu entendimento e minha força, eu nunca serei capaz de amar o meu próximo. Somente quando eu estiver correto com Deus, que eu poderei me comportar corretamente com relação ao meu próximo. Mas começa com a sua influência em minha vida. Em hebraico nós dizemos Asher Kereshá Noba Mitzotav, que significa que nos santificou, e não nos salvou, mas nos santificou com o quê? Com seus mandamentos. Então é quando eu estudo sob a direção do Espírito Santo e coloco em prática os mandamentos em minha vida, no Espírito, em novidade de Espírito, que eu serei lançado, que eu vou avançar na santificação. Ele está dizendo aqui, não ignore, não aproveite a questão fundamental, que é o quê?
alguém é pragmático. Essa é a obrigação básica de alguém. De quem? Do seu próximo. Pois o Senhor... Observe o que está escrito aqui. Precisamos levar tudo isso muito a sério, pois o Senhor castigará, Ele se vingará de todas essas práticas. Todas essas coisas que estão desrespeitando a obrigação que temos de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Da mesma forma como lhes dissemos anteriormente e testemunhamos exaustivamente. Então, Paulo diz a esta congregação, eu já disse isso antes, eu testemunhei exaustivamente que nós precisamos ser pessoas obedientes, sem nos aproveitarmos da graça de Deus, sem interpretarmos mal a graça de Deus, sem vivermos de forma a falar de iniquidade e injustiça, mas ao invés, em santidade e com os propósitos de Deus. E onde eu fico sabendo sobre os propósitos de Deus? Em seus mandamentos. Uma das razões, ouça com atenção, uma das razões que os crentes, vamos dizer assim, que a igreja não tem muita influência no mundo, é porque ela não tem poder. Onde encontramos o poder? Na santificação. E onde encontramos a santificação? Quando compreendemos como, pela fé, pela direção do Espírito Santo, colocar em prática as orientações de Deus em nossa vida. Para mim, é muito triste. Mas se você disser que somos chamados, sob a direção do Espírito Santo, a colocar em prática, a implementar as orientações de Deus, a colocar em prática as suas instruções em nossa vida, as pessoas vão dizer, tudo bem, mas se você disser a palavra mandamento, que somos chamados a colocar em prática os mandamentos de Deus em nossa vida, eles gritam que é legalismo. A palavra Torá e a palavra Horaot, que significa instruções, elas vêm do mesmo radical. Ao ouvir Torá, ouvimos lei como algo pesado, mas a palavra Torá é derivada da mesma palavra que significa ensinar. Aquele que ensina a Torá é um Torá morá. Consegue ver a semelhança? Mesmo radical. Torá morá. O T de Torá é pesado e se transforma em substantivo, da mesma forma que o M, que transforma em substantivo aquele que ensina, morá. Então, o que alguém ensina? A pessoa ensina a Torá. É por isso que a palavra usada para professor e a palavra usada para lei se originam da mesma palavra. Então, precisamos compreender isso corretamente. E somos chamados a ser discípulos das instruções de Deus. E é o que a Sagrada Escritura nos ensina. Então, quando não caminhamos em santidade, quando não atendemos às expectativas de Deus por meio de suas orientações, diz aqui, Deus, portanto, irá se vingar. Ele vai fazer vingança com relação a todas essas coisas que estão violando sua palavra. Como? Paulo continua. Como já lhes dissemos anteriormente e testemunhamos exaustivamente. Agora, olhem no versículo 7. Foi esse versículo o nosso chamamento para o louvor. Está escrito, porque Deus não nos chamou para a impureza, ou seja, aquilo que está imundo. Perceba que há duas possibilidades. Ou você caminha, se comporta de forma impura, ou caminha em santidade. Simples assim. A Bíblia não nos dá nenhuma outra possibilidade. Então vou caminhar na imundície ou na pureza. A pureza está relacionada à santidade. A palavra pureza tem a ver com aquilo que Deus abençoa. E quando estamos fazendo a sua vontade, obedecendo às suas orientações, somos transformados nessa pureza que Deus abençoa. Não estamos falando de uma pureza declarativa ou de uma justiça declarativa. Estamos falando sobre uma justiça de comportamento. Tenha muito cuidado. É sobre isso que estou falando e não sobre algo que alguém possa me acusar. A pessoa se torna justa pela fé. Mas quando se diz que nos tornamos justos, somos então justos declarados. Nós temos a justiça do Messias dada a nós. Então, quando Deus nos vê, Ele vê a sua justiça e, claro, Ele nos recebe. Isso que é uma justiça declarativa. Isso é importante. É a salvação. Maravilhoso. Louve a Deus, porque tudo isso veio da graça de Deus por meio daquilo que o Messias realizou na cruz. E a ressurreição confirma isso. Maravilha! Mas ao sermos justos declarados, percebemos aquilo que ele está falando agora.
que é viver retamente. E vivemos retamente sendo ungidos pelo Espírito Santo, para que possamos obedecer às orientações de Deus. Se isso é polêmico, deixe-me te falar uma coisa. Você não é um crente. Simples assim. Se obedecer às orientações de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo, se for polêmico ou problemático, você não tem o Espírito de Deus em você. Alguém que ouve que tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai dizer sim. Ele vai confirmar isso, ele vai convencê-lo de toda a justiça. Não apenas como alguém se torna justo, mas como essa pessoa vive de forma justa. Veja que essas são duas coisas totalmente diferentes. Ser declarado justo pela graça é um presente gratuito. Viver retamente vem por meio do poder e da provisão de Deus, por meio do Espírito Santo, de Deus, do Espírito Santo, para que possamos nos comportar retamente. Nós fazemos coisas. E essas coisas são importantes para Deus? Sim, elas são. Como eu sei disso? Porque o Messias diz, eu voltarei para retribuir a cada um de acordo com suas obras. Somos salvos pelas obras? Não somos. Seremos julgados pelas nossas obras? Sim, seremos. É o que diz a Escritura. As pessoas podem até ignorar ou rejeitar, mas isso fica entre elas e Deus. Mas eu quero testemunhar de acordo com a palavra de Deus, com o que revela a Sagrada Escritura. Então ele diz aqui, olhe no versículo 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, para estarmos imundos, mas, ele diz outra vez, mas para ou em santidade, seguindo as orientações de Deus, de acordo com seus propósitos em santidade. Mais um versículo e terminamos. Versículo 8. Aqui chegamos à essência do que eu estive falando, que é, se alguém discordar com essa afirmação, vão dizer que é legalismo, que é insultar a graça de Deus, que é justiça no local de trabalho dizer que aqueles que são salvos pela graça são chamados a obedecer a palavra de Deus, às suas instruções, aos seus mandamentos, ao que lemos na Escritura, colocando-os em prática, sendo guiados pelo Espírito Santo. Se isso for problemático, deixe-me dizer o que Paulo fala no versículo 8. Ele diz, portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem. Então, quem ele rejeita? Mas a Deus. E perceba como ele conclui. Ele rejeita a Deus, que também deu seu Espírito Santo para nós. Literalmente, está escrito em nós. Agora, a pergunta que você tem que responder é, por que ele fala sobre o Espírito Santo? Ele simplesmente menciona a santificação, a santidade. E ele diz, se você não estiver comprometido com a santidade, se você não quiser viver uma vida santa, a forma que a palavra de Deus revela suas instruções, seus mandamentos, você não está rejeitando a mim. Você não está rejeitando um homem, mas você está rejeitando a Deus. E Ele é aquele que deu a você o seu Espírito, que está dentro de você. Está muito claro. Porque o Espírito Santo está sendo mencionado? Porque o Espírito Santo é Ele que age em nossa vida e nos capacita para que tenhamos discernimento, para que possamos compreender a revelação de Deus. É isso que significa discernimento. Podemos ter sabedoria para que possamos colocar em prática a verdade de Deus e seu conhecimento em tudo que vivermos, de forma que possamos testemunhar a justiça. Uma coisa é ser declarado justo pela fé. Louve a Deus por isso. E temos certeza que é por causa da declaração de fé que nos tornamos justos, que a justiça do Messias nos foi atribuída, nos foi dada. Nada vai mudar isso. E isso é maravilhoso. Mas estamos aqui agora, ainda neste mundo e neste corpo, para que possamos viver retamente. E o que Paulo diz? Ele diz, pela graça vocês foram salvos. Mas ele também diz que a graça que surgiu para nos salvar também nos ensina a negar a impiedade e a caminhar retamente e sobriamente. Onde? Neste mundo. É isso que Paulo enfatiza. Vamos ver depois a relação entre o que estudamos nesta aula e o que Paulo vai nos dizer na semana que vem, quando ele vai fazer uma revelação com relação à esperança abençoada, o arrebatamento. Essas duas coisas estão intimamente ligadas. E por aqui eu fecho. Até semana que vem. Haximer. Que Deus te abençoe com uma maravilhosa celebração da Páscoa.
e o início da festa do pão ázimo. Até lá. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.